pessoal, tudo bem? Começa agora o terceiro episódio do programa Que História é essa, Thaís? A minha grande estrela, ela é consultora de marketing e vai contar para vocês um pouquinho do que ela vem trazendo por aí. No dia 17 de abril, ela está lançando o segundo Fórum Farofa de Gastronomia, onde vai reunir diversos empresários da rede, da gastronomia, da Grande Florianópolis. Com vocês, Georgina Matos. Obrigada, que apresentação, Não vou precisar mais falar nada, já está tudo apresentado. Apresentação de estrela, Obrigada pelo convite, Thaís, mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo nesse teu projeto. Eu sei que tu está selecionando muito bem quem está aqui, então eu fico bem honrada mesmo. Obrigada, tá? Então, Georgina, na verdade, eu sei assim, a história da Georgina ela é fantástica, porque ela é uma profissional da área do marketing e ela já tem publicado alguns livros, Georgina? Então eu queria que tu contasse um pouquinho para as pessoas de como aconteceu essa tua vida profissional, contar um pouquinho da tua história de vida, falar um pouquinho dos teus livros, para depois chegar nesse teu grande projeto aí que vai ser um sucesso. Tá. São o quê? 4 horas de episódio? Ai, são várias horas. Ainda dá tempo. Não, mas eu vou falar assim que eu vou fazer uma volta grande, mas ela vai fazer sentido. Eu cresci numa família de professores, Tenho avós professoras, que foram professoras, mãe e irmãos. Então eu cresci sendo muito estimulada a ser criativa, criar, desenhar, pintar. Uma família de senso de humor muito artística, expressiva, que falava muito bem, almoço de família com discurso e falando de teorias e tal. Então, eu acho que tem muito a ver eu parar onde eu estou agora, com esse background familiar, assim. E, então, quando eu fui decidir o que eu queria fazer da vida, eu acabei fazendo o vestibular de design. Então, eu tenho formação em design de produto e design gráfico. E eu amei. Principalmente porque eu descobri que não era só algo artístico, mas que tinha um método para fazer as coisas, um método para as coisas acontecerem, Então, minhas primeiras experiências no mercado de trabalho foram nessa área. E aí eu caí de paraquedas no setor de marketing sem saber nada a respeito, numa empresa grande que não tinha setor de marketing. Eu descobri junto com a empresa o que era, Então, eu fiquei na empresa por quase 4 anos, descobrindo, ampliando, criando equipe. E realmente descobri um amor por isso, Então foi na tua prática que tu descobriu o dom que tu tinha pro marketing. Foi na prática. Acho que as pessoas até hoje têm dificuldade de entender o que o marketing faz para uma empresa. Eu acho que eu passei muito tempo buscando descobrir, então para mim isso acho que é quase como uma missão, replicar isso em outras empresas. Eu fiz aí formação em marketing, fui para pós, fui para cima, na parte assim, protocolar de currículo, E aí eu me dei conta que eu precisava estar num lugar que eu conseguisse gerar muita mudança, assim. Me incomoda muito eu estar num lugar de, não de rotina, mas em que as coisas estão meio paradas, em que as coisas não acontecem. Eu tenho uma pulsão muito grande. Tu gosta sempre do novo, da criatividade, da criação, essa é a tua área. Isso, eu tenho, acho que como todo empresário, e tu deve ver isso em outros empresários, um bicho assim que está sempre, e agora qual é o próximo passo? Não, mas o que nós vamos fazer? Não de não estar inconformada, mas de querer sempre evoluir, querer fazer mais, Então eu saí do CLT, vamos dizer, comecei a empreender na área de marketing e eu prestava serviço full service assim, de marketing para empresas. O meu primeiro cliente foi um restaurante, o segundo foi uma padaria. O terceiro, alimentação. E foi indo. E sem eu focar nisso, eu acho que também por ter uma conexão poderosa com a gastronomia, assim, minha família, alguns tiveram empreendimento na área da gastronomia. Minha mãe trabalhava no restaurante da tia quando eu era pequena. Até brinquei com o pessoal do Farofa do ano passado, que eu já cansei de dormir com 2 cadeiras, assim, no armário das panelas. Porque eu ia com a minha mãe, porque eu era muito pequena, ficava com ela no final de semana enquanto ela trabalhava. Então, depois, já mais recente, eu acabei transitando para consultoria, assim. Então, hoje tenho o trabalho de consultoria, que não tem nicho específico, trabalha com todo tipo de nicho, todo o pessoal da cadeia, da indústria até a ponta, até varejo e serviço.
E tem uma agência que cuida da alimentação, que cuida especificamente do serviço de alimentação. Então, bem dizer, eu resumi 15 anos de carreira de marketing. Mas me conta assim especificamente, assim, para quem quer conhecer o serviço da Georgina, o que exatamente assim você oferece, né, dentro do marketing? Se eu for te dizer uma visão romantizada do que eu faço, eu diria que eu crio uma consciência do que é marketing nas empresas. As empresas, quando elas nascem, se elas não têm um gestor que já entende disso, elas acabam crescendo orientadas para o produto, orientadas de repente para a venda. E aquele setor que cuida da jornada do cliente, da valorização da marca e de criar oportunidades para faturar mais, ele vai meio que em paralelo, ele não tem a atenção que se merece. Quando essa empresa já está um pouco mais estruturada, que ela precisa alcançar o próximo nível, ela sente essa dor. E aí ela procura um serviço. Ou uma agência, ou alguém que traga o capital intelectual para dentro da empresa. Então, tem situações em que a gente faz só a operação, que é criar estratégia de marketing, rede social e tal. E tem casos que a gente entra com capital intelectual para implantar um setor de marketing, que às vezes não é um setor de fato, às vezes são rotinas de marketing. Sim. Mas mesmo assim, também. É porque assim, eu como tenho pouco conhecimento na área da parte específica do marketing, que eu digo que é a parte teórica, né? Ele, propriamente dito, a gente ouve falar em marketing, a gente pensa assim, vou fazer a minha marca, vou fazer a minha logo, né? Vou fazer uma propaganda, é isso que a gente fica imaginando quando a gente fala em marketing, né? A grande maioria das pessoas. Então, que interessante saber, né? Que você também traz o conhecimento para os teus clientes poder entender, né, o que é de fato aquela empresa, o quanto a sua marca ela é importante para o mercado. Isso também? Sim, o quanto essa marca ela é, na verdade, o maior ativo de uma empresa, né? O que é uma empresa como, sei lá, uma fábrica de cerâmica, sabe? Que tivesse que mudar de nome a essa altura do campeonato. Então, o maior ativo da empresa é a sua marca, ainda mais com uma empresa de muitos anos, né? Fora essa questão, Thaís, o que é importante um empresário pensar é que dentro da empresa dele existe quem define a estratégia, que está lá em cima, no topo da pirâmide. No meio da pirâmide está quem define a tática, que é o nível gerencial. E tem o nível operacional, que é quem executa essa tática para chegar naquela estratégia. Normalmente, um empresário que não tem muita maturidade de marketing, ele se concentra na parte do marketing da tática para baixo, tipo contratar uma agência, se preocupa mais com post no Instagram, que é normal, não deixa de ser marketing. Mas existe, acima disso, a estratégia de onde a empresa quer chegar. E tivesse já alguma história assim de algum empresário que você chegou e foi muito relutante para tocar alguma coisa que tu tinha grande visibilidade, que aquilo ali mudaria de fato a sua empresa, né? E aí ele assim relutou e tu foi lá conversando. Conta aí alguma história, gente. Quando o cara vem, ele já vem meio magoado, ele já está um pouco mais aberto para mudar, né? Ele já está consciente daquilo, né? E ele às vezes já passou por 3 agências que fizeram só o serviço da rede social, feijão com arroz, mas não ajudaram ele a definir estratégias para ele crescer, ou mostrou muito a empresa da porta para fora e não pensou da porta para dentro, né? Mas uma história muito legal, que também tem a ver com comida, é de um case que tinha um produto muito bom, posicionado para um público mais high, vamos dizer assim, um público de poder aquisitivo maior, mas que se comunicava de uma maneira low. É como se fosse comparar hoje o hambúrguer gourmet com o podrão, que a gente chama. Então, o que acontece quando a gente tem um produto diferente da promessa de venda que a gente está fazendo? O cliente se confunde, ou o cliente certo não vem e acaba ficando insatisfeito com o que está sendo oferecido, ou o cliente não entende que aquilo é para ele e também não vem. Então, ter um produto e ter uma promessa de venda coerente com o produto, parece assim que eu estou falando algo super complexo, mas pensa que se tu tens um produto bom, tu tem que posicionar ele da maneira, mostrando que ele está num posicionamento high. E se tu tens um produto low, e não tem nada de errado nisso, de ter um produto mais barato e de alto fluxo de venda, ele tem que estar posicionado de uma maneira que alguém entenda isso para poder comprar. Produto certo para a pessoa certa, né? Entendi, mas pode acontecer, por exemplo, de uma maneira assim, Tá. bem prática, vamos supor.
tu faz um marketing gigante para uma empresa de comida. Falasse Tá. agora no hambúrguer. Aí vai lá aquela foto linda daquele hambúrguer e chega lá não é aquilo tudo. Isso é diagnóstico. Isso pode acontecer? Muito. Muito. Eu atendo uma padaria há 7, quase 8 anos. E eu atendi eles e eles logo deram uma disparada, não só pelo nosso trabalho, mas um conjunto de ações que o dono estava fazendo, né? A gente criou algumas ações específicas de venda, a gente tirou fotos boas e melhores para mostrar o produto, ele reformou a loja. O que aconteceu? As pessoas passaram a ver aquele produto. A gente come com os olhos, né? Exato. Aí outra padaria fez contato comigo, nesse meio tempo. E queriam o mesmo serviço, e tudo bacana, tudo bem. Só que eles queriam a porta para fora, ser mostrados de uma maneira muito boa, mas não estavam dispostos a melhorar de fato da porta para dentro. Então, com produtos não tão bons, com serviço não tão bom, e não casam. Então, não adianta a gente contratar um marketing para fazer um serviço super maravilhoso de divulgação, que é uma parte do marketing, e a parte interna da estratégia interna não está alinhada. Então, acontece isso. Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? O empreendedor que ele quer ficar muito tempo no mercado, ele trabalhar com a verdade, né, Georgina? Ele ofertar um produto, aquele produto ter um preço justo, um valor de mercado, o cliente retorna para lá, ele vai ter o mesmo produto, o mesmo preço, né? Claro que a gente tem sempre os aumentos, né, normais do ano, enfim, mas ser justo, né? Ser justo com aquilo que vende, E né? transparente. Transparente. Transparente na promessa também. Porque eu penso que hoje, Thaís, não sei se tu concorda comigo, nós estamos num mercado muito competitivo. Muito. Quando chegou a pandemia, que foi um divisor de águas, ela adiantou muito do processo de evolução do marketing. Todo mundo foi para o digital porque só tinha o digital, né? Então a gente está disputando atenção com muita gente. Se tu te posicionar de uma maneira meio genérica, tu não tá ali mostrando a tua essência, mostrando o teu produto real, falando das bandeiras que tu defende, que não precisam ser bandeiras políticas, que podem ser bandeiras do tipo, eu quero proporcionar a melhor experiência de comida do mundo para vocês, é uma bandeira. As pessoas preferem consumir de quem está mais claro essa visão, de quem está passando essa coerência. Por isso que na rede social é tão importante ser consistente, postar com frequência e não ter medo de ser chato, porque a gente está criando uma mensagem na mente do consumidor. Então, tem muita coisa do marketing para a gente limitar ele, é só um pedacinho. Agora ficou uma curiosidade, então, só para levar assim para minha vida, vamos, né? Vamos. Quanto a gente deve postar por dia, assim? Qual é a constância por dia, a cada 2 dias ou 2 vezes ao dia? Só assim uma constância pelo teu conhecimento. Depende do nicho, Tá? Mas vamos dizer que tu é uma prestadora de serviço ou que tu, sei lá, vamos uma prestadora de serviço que fica mais fácil. Eu diria que no feed tentar ter um cuidado, porque aquilo lá fica, diferente do stories que ele vai embora. Então tentar um cuidado maior com a imagem, com o vídeo, não sei o quê. Como as pessoas estão com uma ânsia de postar, às vezes postam meio de qualquer jeito, não corrigem muito português, acontece, né? Mas eu iria lá com um volume de 3, 4 vezes na semana, tá legal, não precisa ficar louco de postar todo dia. Agora o stories tem que estar todo dia. Os algoritmos mudam sempre, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás da ferramenta para entender o que o Instagram está querendo, né? O que o Instagram quer como grande empresa? Paga para estar lá? Não. Então quem quer o produto? Tu. Porque quando tu não paga o produto é você, né? Então ele quer que tu esteja lá e que tu esteja criando conteúdo para fazer com que as pessoas fiquem na plataforma, né? Então estar lá com constância todos os dias produzindo conteúdo faz com que as pessoas estejam lá consumindo teu conteúdo todos os dias. Então tu tem que produzir conteúdo nos stories todos os dias, né? Não precisa, e não precisa se preocupar. Tem algumas pessoas, geralmente profissional liberal, assim, pessoas que têm mais dificuldade de aparecer, que falam assim, Georgina, eu tenho medo de ser chata, tenho medo de ser muita coisa, de o meu vídeo ficar muito longo. E eu acredito que não existe vídeo longo, existe vídeo chato, que não interessa para alguém, e tá tudo certo. Então, claro, do teu lado, tu tem que desenvolver uma capacidade de síntese, de contar histórias, que a Thaís sabe contar muito bem, mas do outro, de entender que tem produto que é para uns e tem produto que não é. Bacana. Ela é maravilhosa, né? Gente, assim, por isso que eu digo, eu adoro contar essas histórias de pessoas assim que têm conhecimento no assunto, que têm uma estrada,
né? Para que a gente possa cada vez mais conhecer a vida das pessoas, conhecer as grandes histórias e com isso, né, a gente ter muito conhecimento. E a Georgina também, queria que tu falasse um pouquinho com a gente sobre os teus livros. Tá. Então, como isso aconteceu na tua vida, né? Um pouquinho no resumo do que acontece, o que tem né, de conteúdo nos teus livros. Então, foi muito engraçado porque o primeiro livro, que é o Laranjinha, que é meu, a autoria total minha, ele se chama Empreender, tudo que você está fazendo errado. Eu levei uns 5 anos quase para escrever, mas não porque ele é longo, mas porque a nossa vida está acontecendo, teve pós, teve um monte de coisa no meio do processo. E ele era um livro que era para ser um artigo para o blog, porque eu estava muito incomodada. Naquela semana eu tinha ido uns 4 ou 5 clientes e os problemas eram comuns, sabe? Eu ia num cliente, o cliente estava tipo, não tem que aprender nada, meu negócio é isso. Aí ia no outro, não, pra que eu vou aprender a fazer uma coisa nova? Cara, por que os empreendedores param de aprender? Aí eu ia no outro, tinha um outro problema comum que tinha no outro, que parecia que mudava de endereço. Aí eu comecei a escrever. O que o pessoal está fazendo de errado? E aí veio esse título, Empreender, tudo que você está fazendo errado. E esse livro, então, conta com 32 erros que o empreendedor faz errado. Não que não tenha mais, mas foi isso que a gente colocou ali. Mas o teu livro ele conta de todas as empresas que você estava trabalhando, são 32 erros que você observou em várias empresas. Sim. E não história de cada empresa. Não. Ele é dividido em 32 capítulos, porque são 32 erros, né? Certo. E ele é escrito da seguinte maneira: a gente lê um pedacinho de uma história, uma anedota como uma metáfora, para contextualizar esse erro. Depois eu falo do conteúdo, explico o que realmente está acontecendo e fecho com um case. Mas aí eu também não vou expor as empresas, ainda mais que são clientes meus, então a gente dá uma modificadinha para a pessoa não se identificar ali e não se sentir constrangida, né? Então, por exemplo, o primeiro o erro é não ter sede. O que acontece, assim? Eu falo de não ter sede contando, se tu tá andando na beira-mar de São José, 40 graus, 15 de janeiro, tu tá com sede, tu dá um jeito, tu atravessa lá no bistec, ou vai lá na Cassol, enfim, tu dá um jeito, tu quer matar a sede, né? No empreendedorismo é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem que estar com essa sede o tempo todo. Só que a maioria das pessoas tem essa sede quando a coisa tá feia. Então, se a gente estiver sempre com essa sede, com aquele bichinho que eu falei incomodando a gente, tem muito mais chances da gente dar certo do que esperar estar mal para daí ter sede de fazer melhor. Então, cultivar essa sede. Então, é um dos primeiros ali, do primeiro capítulo, que eu conto assim. Então, é um livro leve. Muitas pessoas que leram dizem, Georgina, parece que está conversando contigo. Não é um livro técnico. Sim, sim. É um livro leve mesmo. E quando esse livro estava pronto, que já estava com a editora, que já estava para lançar, a Abracem, é a Associação Brasileira de Consultores Empresariais, né? Eu fiz algumas formações lá, eles me convidaram para ser coautora em um capítulo do livro deles, que fala sobre consultoria na era digital. E é óbvio que o meu capítulo foi sobre marketing, né? Então eu falei sobre a transformação digital no marketing e os impactos que estão acontecendo. Eu acho que a grande mensagem desse capítulo é que a transformação digital, ela não é sim ou não, vou me transformar ou não, é quando, porque vai acontecer. O teu negócio ele vai ter que se digitalizar, não é se eu vou ou se eu não vou, é quando vai acontecer, porque para sobreviver em algum momento tu vai ter que fazer. Eu acho que essa é a grande mensagem, assim, que vale para qualquer empresa, assim como vale para qualquer profissional que está dentro de uma carreira, né? As pessoas acham, a inteligência artificial vai substituir. Não. Mas tu tem que aprender a trabalhar com ela. Bacana. Agora, a Georgina vai trazer para vocês agora um grande momento da carreira, podemos dizer assim, né? Que ela já fez no ano passado, junto com seu sócio, o Thiago, né? O Thiago. Criando aí para os empreendedores da área da gastronomia um evento que é o segundo Fórum Farofa de Gastronomia. Mas o que é essa farofa? É gostoso? Né? É para comer? Gente, ela vai contar um pouquinho aqui para vocês, tá? Porque junto com o Farofa, né, que é esse fórum de gastronomia, que vai reunir vários empresários,
ela também eles criaram, né, um podcast. O Farofa Cast. Olha só quanta coisa boa por aí que vem no dia 17 de abril. Vocês não podem ficar fora dessa, hein? Conta um pouquinho pra gente, Georgina. O Farofa foi uma coisa muito legal que aconteceu, não que foi sem querer, mas sabe quando as coisas vão se encaixando? Uhum. Eu chamei o Thiago para conversar. O Thiago, a gente se conheceu no núcleo jovem da Influ CDL São José. Ele também é da tua área? Ele é consultor também, mas não da área de marketing, né? Gestão empresarial, financeiro, é outro pedaço da empresa, um pedaço também muito importante. Sim. E nós trocamos uma ideia, assim, Thiago, estou com uma ideia, eu estou observando um mercado nosso de gastronomia com muitas operações, mas não necessariamente operações desenvolvidas e com empresários que estão tendo essa visão de estratégia, de gestão. Ele, sempre da mesma forma. Então, cara, a gente vai para outros mercados, Curitiba, São Paulo, o mercado é muito desenvolvido, é muito quente. Talvez porque também a concorrência é muito maior, né? O nosso mercado, Floripa é uma capital do interior, assim, né? E a gente, vamos fazer um evento, vamos reunir esse pessoal. Então, assim, a gente sabe que existem outros eventos e outras oportunidades desses empreendedores estarem juntos. Tem associações como a Brasel, que fazem um papel importantíssimo, né, como órgão que representa os bares e restaurantes da nossa região. Mas a gente quis trazer algo focado em despertar para essa visão estratégica, através de conhecimentos específicos, e dar destaque para empresários que talvez não tivessem esse destaque. Um empresário dono de restaurante que tem um restaurante há 30 anos e nunca subiu num palco para contar o case dele e ter o reconhecimento devido. Então ele tem uma marca amada, mas ele não é reconhecido individualmente por isso. Então, para explicar melhor o que vai acontecer, são vários empresários que vocês escolheram, né, que vão contar um pouquinho da sua história. E aí, entre os empresários, eles vão trocar experiências do que deu certo na sua empresa, do que não deu certo. É mais ou menos isso? Isso. Ano passado, a gente fez o fórum no dia 31 de agosto. Foi um fórum de meio período. A gente dividiu ele em 3 painéis: gestão, expansão e marketing. Então, por ser um formato de painel, 3 empresários por painel discutindo esse tema. Esse ano o evento é de dia todo, então a gente tem a oportunidade de botar mais coisas nessa farofa, né? Então, além dos painéis, que nós teremos 3, nós vamos ter palestra, então um dono de restaurante, como é o caso do Fernando, da de Roma, que vai estar palestrando, e o chefe Alisson Miller, que também vai estar palestrando, que vai contar, aí sim, um pouco do seu case com mais tempo, não é de um tema específico, mas o case da sua história. E além disso, vamos ter 4 pockets, que são palestras pequitinhas, de pessoas que atuam de forma técnica na área. Alguém que oferece tecnologia para o varejo de alimentos, alguém que oferece, sei lá, soluções jurídicas para esse segmento. Então, quem está em painel, quem está em palestra é dono de restaurante, e quem está em pocket serve restaurante através da sua solução. É um ambiente, Thaís, tu vai estar lá, né? Então, isso eu já ia contar para vocês, né? Eu sou convocada. É um ambiente leve, gostoso, com comida servida o dia todo, com intervalo para o pessoal trocar ideia, para conversar. Fazer um networking, essa é a ideia principal, assim. E não um networking só de prestador de serviço e restaurante, mas entre donos de restaurantes, né? Quando é que tu tens a oportunidade, como um dono de operação, sei lá, um dono de uma falar com o seu concorrente também. Ou de fazer uma pergunta, porque tem uma dúvida de como aquela pessoa resolveu alguma coisa, que para ele é importante. E essa coisa da concorrência, Thaís, foi muito legal que tu falou isso. Porque eu e o Thiago fala muito essa frase que eu acabo repetindo, que concorrente é quem corre junto, e não quem é inimigo. Sim. E nós estamos num mercado tão difícil, que no caso da alimentação, que trabalhar junto, se desenvolver, é meio que fundamental assim, para sobreviver, né? Então, eu não vou porque o meu concorrente vai. Besteira, ao contrário, vai conhecer, trocar ideia. Porque nunca um negócio é igual ao outro, nunca. Sim. Essência diferente, eu sempre falo que eu nunca tenho medo de passar o meu conhecimento na área que eu estou desenvolvendo, porque cada um tem a sua estrela, né? Por isso que aqui o programa é uma grande estrela. Porque a gente consegue, sim, botar a nossa marca, né?
Mesmo que eu venda produtos iguais, cada um tem a sua essência, né, Georgina? Sim. Cada um tem a sua forma de vender aquele produto. O atendimento não é igual, é igual assim, ó. Se eu pegar uma receita de bolo e tu também, a mesma, forno é outro, a marca dos ingredientes é outra. Bater a massa é outra. A velocidade do bater a massa é outra, então não fica igual. Né? Claro, a gente está falando de uma forma geral, óbvio que dentro de uma operação com ficha técnica fica igual. Sim. Mas eu estou falando do ponto de vista de negócio, não tem como. Por isso que é perigoso, eu estava falando daquela coisa de empresa genérica, né? A gente ficar copiando muito a estratégia dos outros. Porque tu vira um Frankenstein, assim, de coisa dos outros e tu não é visto pela essência que tu tem. É muito importante que a gente olhe para dentro da gente, entenda quem a gente é, como negócio, como pessoa também, né? Sim. A Fabiana e a Claudina está ali para dizer que é importante olhar para dentro da gente também, mas também para dentro dos negócios, para realmente a gente entender quem a gente é e aí conseguir expressar. Quando eu sei o que o meu negócio é, eu consigo expressar melhor o que ele é. E às vezes o empreendedor nem sabe. E porque a marca da pessoa está na essência também da cara do empresário, né? Daquele carinho que ele colocou, daquela pitadinha de amor que ele coloca. Sim. Então é sempre importante, né? E quero falar também para vocês, já que ela me deu essa oportunidade, né? No dia 17 de abril, quando acontecer o segundo Fórum Farofa, quem vai estar presente servindo, né? Lá com as louças de barro, é aqui a nossa cerâmica Soriana da Tarde. Meu pai, que é empresário, né, é uma empresa familiar há mais de 42 anos no mercado, hoje a grande, maior olaria que existe na Grande Florianópolis, que ainda produz as louças de barro manualmente, né, e consegue ainda fazer manualmente em grande escala, levando aí para pros bares e restaurantes de Florianópolis. É isso aí, né, Georgina? Maravilhoso. Eu fico muito, quase emocionada mesmo, porque... isso é algo, um patrimônio cultural da nossa região. Assim. Então, olhar para as louças de barro é olhar para a nossa memória afetiva, né? Na minha família, todo mundo ganhou loucinha de barro. Né? Então, olhar para isso, eu tenho esse modelo de caneca, né? Também, é olhar para a nossa infância, olhar para isso. E quando a gente chega num restaurante que é servido aqui, a gente sabe que tem uma característica diferente de comida de família, de aconchego, né? Exato. E eu estive lá no Tacá em outra oportunidade, que eu fiz um projeto também de louça com eles e foi muito feliz porque eu pude acompanhar o processo produtivo, ver o pessoal montando. Essa é a tua marca. É muito emocionante mesmo. Eu tive aula de torno, né? Pra tu ver. Bacana, nós temos uma mulher aqui já. Na faculdade, era uma faculdade com bastante prática, a gente aprendeu a fazer torno, entre outras mil coisas. Eu soldo. Georgina, se nada der certo no final... Vivo da minha arte, tranquila. Mas eu queria saber um pouquinho também, Georgina, já que tu é multitarefas, né? Multifacetada. Multifacetada. Falar um pouquinho sobre o FarofaCast, de como surgiu, né? Sim. Porque eu também tô aqui com uma entrevistadora. Sim, o jogo virou hoje, né? O FarofaCast, ele é subproduto do Farofa, né? O que a gente entendeu? Que muitas vezes numa palestra a pessoa não tem tempo e não está à vontade ali para falar com... Tu sabes que aqui é um outro ambiente, né? Mais à vontade do negócio dela e do que ela quer falar, que às vezes não é só do negócio, mas algo que impactou a vida dela e isso ela trouxe para o negócio. Então, eu e o Thiago, a gente fez parcerias bem importantes. Uma delas foi a do podcast, que é feito pela Zoom Produções, que fica lá na Pedra Branca, para lançar essa primeira temporada. E nessa ali a gente foi bem rigoroso, vamos dizer assim, em dizer, ó, aqui só entra dono de operação. A gente vai entrevistar quem tem restaurante, quem tem negócio, para realmente aquilo que eu te falei, de dar destaque para esse pessoal, de dar luz e de trazer conhecimento, né? Thais, eu recebo um feedback assim, Georgina, eu estava precisando ouvir aquele podcast porque eu ando muito desanimado, não sei o quê. Não fui eu que contei a história, foi o convidado. Mas aquilo tocou em algum momento a quem estava vendo e ouvindo. Então, a gente está bem feliz assim, com o resultado disso e com os feedbacks que recebe. A gente que faz podcast, né? A gente sabe que é um canal muitas vezes unilateral, né? Como uma mídia tradicional, a gente não vê, às vezes, a resposta do público que está ouvindo. E quando a gente recebe um feedback desse, a gente, putz, estamos marcando um gol aqui.
Aqui deu boa. Então no caminho certo. Então a gente tem podcast, acredito eu, até setembro, primeira temporada, depois a gente vai ver, né, o que vamos fazer. Mas a gente tem projeto para outros subprodutos, além do Farofa Fórum e do Farofa Cast. Assim. A gente quer sacudir o mercado da gastronomia da região. E acho que a gente está conseguindo até o momento. Então, Georgina, só para a gente finalizar, dá aquela chamada pro pessoal, dos empresários da gastronomia, né? Para irem no fórum e conhecer um pouco mais. Dia 17, agora, daqui a pouco aqui, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, dia 17, nós temos Fórum Farofa de Gastronomia. Tá com uma programação incrível, como eu já falei, chefe Alisson Miller, Fernando Dantibon, nós temos Lucas do Hot Dog do Peru, nós temos pessoas incríveis como a Silvia do Consagrado. Eu vou falar aqui e vou acabar deixando alguém para trás, porque estamos realmente numa loucura dessa organização de evento, mas é um espaço para o empreendedor se sentir à vontade para se conectar com outros empreendedores da gastronomia, para se nutrir de conhecimento, para estar ali num ambiente descontraído e leve, porque é farofa, né? E se você ainda não fez a sua inscrição, se ainda não garantiu o seu lugar no Farofa, vem no @Farofa Gastronomia, lá o link de inscrição para você garantir seu lugar. Ano passado, Thaís, a gente teve a triste, feliz notícia de fechar as inscrições antes da hora, bacana. Porque a gente esgotou. A gente quer fazer isso esse ano de novo. Então, vocês vão lá, se adiantem, que nós vamos fechar a inscrição também. Ah, que maravilha! E certamente será um grande sucesso. Pessoal, muito obrigada, Georgina, tá? Vai ser um sucesso. Manda um beijo pro Thiago, tá? Pode deixar. Um dia ele vem aqui para conversar conosco. Sim, tá sem bom? dúvida. Um sucesso, vou estar lá com certeza. Amém. Tá bom? Vamos. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de ficar ligadinhos na página do YouTube e até o próximo programa. Que história é essa, Thaís? A história deixa comigo.